estudantes, professores, comunidade da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Daniele e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de arte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte que está nos nossos olhos e às vezes a gente não percebe. A arte de rua, a street art. Street art porque ela se originou, esse movimento, lá na América do Norte, nos Estados Unidos, mais especificamente ali em Nova York, com alguns movimentos populares. Mas nós vamos descobrir que a arte de rua ela já vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Então, olha só. A arte de rua, a princípio, desde lá da Grécia, da Roma antiga, ela acontecia de forma espontânea, com apresentações musicais, peças teatrais, em diferentes espaços. Então, os artistas tinham essa necessidade de estar mais próximos do público, tinham essa vontade de ter essa ligação com o povo. Então, ali a gente vê uma obra que mostra isso ali, um espaço público, um espaço aberto. Então, a arte de rua é a ocupação desse espaço público com a arte, tá? Então, ali, olha só, uma pintura que retrata esse momento lá desde a história antiga. Então, olha só. A arte de rua é a expressão que se refere às manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público. Então, manifestações que geralmente estavam relacionadas à política, à vida, à história daquele momento que a sociedade estava vivendo. Os artistas que marcaram bem essa época, inclusive na Idade Média, então daí já numa outra era, na era medieval, foram os trovadores. Trovadores eram cantores e compositores. Nas letras, eles traziam justamente esses temas: política, humor, amor, amizade, tudo que faz parte ali do cotidiano. Então, eles tinham que ser muito criativos, fazer rimas, produzir a sua arte, mas aí já era uma arte considerada literária. Então, os trovadores iniciaram também, fizeram parte dessa história de trazer a arte para locais mais acessíveis a todas as classes da população, né? Tinha também os trovadores da corte, que só se apresentavam para os reis, para a elite daquela sociedade. Porém, eles fizeram parte de uma publicação, de como se fosse espalhar a arte, né, nessa era. Isso acontecia nessa época ali na região da Europa. Então, principalmente entre os países da França, Espanha, Portugal, esses trovadores criavam suas letras, criavam suas músicas e deixavam esses registros. Como eles eram itinerantes, eles passavam de cidade em cidade e iam fazendo esse trabalho também de troca de informação. Imagine, naquela época não havia esses meios de comunicação que nós temos hoje. Então, ler as trovas, ler as composições deles, ouvir, era uma maneira das pessoas se informarem, saber o que estava acontecendo na cidade próxima, na sua própria cidade, na sociedade como um todo. Então, olha só, mais um registro ali. Então, eles tinham os instrumentos, faziam as composições com as letras e atraíam o público ao seu redor para escutar as criações deles. Então, aqui a gente tem um registro, olha só. Miniatura do Marcabú em um cancioneiro. Então, é basicamente um registro ali de como eles criavam essas trovas, essas composições e como eles divulgavam os seus trabalhos por onde eles passavam. Outro registro que mostra que a arte nunca conseguiu ficar em um único espaço, não corresponde muito à intenção da arte
estar limitada a um único espaço, a um único público, também são as pinturas na parede. Então ali a gente começa a ver já uma expressão em murais, em muros e paredes. A arte nas paredes dos templos, dos túmulos e mais tarde nas próprias casas das pessoas, construídas em madeira ou terracota na época. Então esses são registros bem antigos que ficaram até hoje, que contam a história da civilização. Se a gente lembrar, lá desde os homens na caverna, quando estava iniciando ali a organização humana, nós já temos registro. Então essa necessidade de se expressar, de colocar os sentimentos para fora, sempre tem um empurrãozinho, uma mão ali da arte que vai deixar isso bonito aos olhos e até é terapêutico, faz bem para quem vê, para quem pode interpretar, para quem está vivendo naquele ambiente. Então, só para a gente localizar de como esses registros foram recuperados, em que região. Então, aqui a gente estava falando da região da Europa. Esse quadradinho que está aqui no cantinho, esse aqui que parece a bota, a região da Itália. Então, aquele registro nas paredes que nós vimos era da Pompeia, dessa região. A Grécia, logo aqui na pontinha, a gente já vai ver numa próxima ilustração. A França. Então, toda uma região que descobriu e preservou esses registros que fizeram parte da construção da arte que nós temos hoje. Olha só, então bem aqui onde mostra está a Grécia. E aqui a Itália, França e a Espanha. Portugal também. Portugal tem uma grande tradição em trovadores. Até hoje são mantidas os festivais, tem ainda os cantores, os compositores. Ali a Itália. Então, seguindo então para a gente lembrar, fazendo essa contraposição. Quais são os lugares tradicionais de se apreciar, de ouvir, de cantar a arte? Os locais tradicionais que a gente conhece são os teatros, os cinemas, as galerias. Então, isso também veio mudando ao longo da história. Então, quando havia lá a apresentação dos trovadores só para a corte, era uma coisa muito elitizada. O povo não tinha acesso, o resto da população ficava à parte disso. E hoje nós ainda temos esses espaços, eles são importantes também para a valorização da arte. Nem toda a arte vai para a rua, mas a arte de rua faz essa conexão. Inclusive essa crítica de que algumas escolas de arte são muito inacessíveis, são apenas para um público que tem um poder aquisitivo muito alto. Então, isso causa uma reflexão aí, uma crítica, já que a arte é para ser vista por todos, né? Para ser vista e vivida por todos. Então, a arte de rua, ela não precisa de tempo, de espaço, de movimento cultural, nem tampouco de reconhecimento para acontecer. Ela só precisa da rua. Ela simplesmente acontece. É assim, nos lugares menos esperados, nos guetos, nos lixões, debaixo de pontes, em paredes estragadas e até em lugares abandonados. Então, é uma forma de revitalizar a cidade. Às vezes, espaços que a gente passa e nos causa estranheza, nos causa um sentimento de desânimo. Quando há um toque de arte, já muda aquele ambiente, já muda o sentimento que a gente tem quando olha para aquela paisagem. Então, depois desse caminhar histórico lá, ao longo do tempo da humanidade, a street art mesmo começou a surgir lá nos Estados Unidos, como eu comentei. Só que isso aconteceu lá na década de 70. E, no início, era uma disputa de pichações, mais uma disputa ligada a território. Então, um ia lá e fazia sua marca, porque aquele território, aquele muro, aquele bairro, aquela rua pertencia àquele grupo. O outro ia, então, e tinha que fazer uma marca diferenciada. Usava um brilho, usava uma sombra, e assim começou a evoluir
a obra até chegar no grafite. E olha só, esses registros aí desse movimento mostra que, como a gente viu agora há pouco, que estava em todos os lugares, tá? A street art, ela começa a se expressar, a mostrar que ela está acessível para todo mundo. Então, ali tem uma foto deles no metrô, das intervenções que eram feitas no metrô. Então, nesse início, havia muito grafismo, letras, números, para depois evoluir para os desenhos. Então, hoje já tem uma diferença entre pichação e grafite. Para virar arte, ela evoluiu, tem uma técnica muito mais avançada, e aí ela tem também toda essa mensagem, não só de disputa de território. Olha só, as imagens, então, essas imagens é da Martha Cooper. Interessante também que ela era uma fotógrafa do New York Times, e nas horas vagas ela saía passear nos seus momentos de lazer pelo bairro do Bronx, lá em Nova York, e começou a entender esse movimento da street art, que em alguns lugares tinham painéis já bem evoluídos, e ela começou a retratar todo esse movimento de arte. E naquela época não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Então, aqui no Brasil se ouvia falar já desse movimento, mas não tinha tanta clareza, até porque nesse início de movimento houve bastante conflito. Os governantes, a própria população não entendia muito bem isso como arte, como um movimento de expressão, de manifestação cultural. Então, havia ali algumas pressões dos prefeitos querendo apagar tudo, ou querendo marginalizar, criminalizar essas ações. Então, no Brasil, isso começava a ouvir falar, mas não se tinha muito bem claro de como era feito, de quais as técnicas. Então, no Brasil, esse movimento começa a surgir, mas de uma forma bem única. Aqui no Brasil, a street art vai ser bem abrasileirada, vai registrar a nossa forma de viver, a nossa cultura. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Então, mais uma foto ali do metrô. Então, a gente vê bastante intervenções. Com o passar do tempo, essa arte foi evoluindo. Vejam agora esse vídeo de dois artistas brasileiros que se tornaram famosos mundialmente através da street art usando o grafite. Vejam lá e a gente já volta. O grafite surgiu nos Estados Unidos no fim dos anos 70. Jovens do Bronx, bairro de Nova York, desenvolveram uma técnica de pintura com tinta spray, também chamada de can art, ou arte da lata. Acho que é uma questão de identificação mesmo. O problema é que o Brasil sempre chegou as coisas atrasadas pra caramba pra gente. Nos anos 80 era muito difícil você ver o que era. A gente sabia que existia cultura hip hop em Nova York, mas passava um cara dançando break, nova moda em Nova York. Então você via muito rápido, não tinha como gravar e assistir. Então você ficava na memória. Grafite era igual. Não tinha bico de spray, não tinha um spray para fazer grafite, não tinha nada. Você tinha que improvisar com tudo, né? E aí foi criando uma linguagem própria. O Brasil foi criando uma identidade de grafite, diferente lá de fora, por essa falta de informação também. Utilizando espaços abertos em oposição às academias e criticando a crise nas escolas de arte, rapidamente se tornou uma linguagem de protesto. O grafite, juntamente com o rap e o breakdance, formaram em Nova York o movimento hip hop. Mas antes disso já existia uma escola de grafite em São Paulo. Alex Valauri, Tupinambá, Rui Amaral, John Howard. Então esses caras já estavam atuando na cidade. A gente começou a curtir o movimento hip hop em 84, 85. Foi aí que a gente conheceu o outro estilo de grafite, mais americanizado, europeu.
A palavra grafite significa escritas feitas com carvão. Era costume entre os romanos escrever com carvão palavras de protesto nas paredes de suas construções. Vem daí o nome adotado pelo movimento americano. Tem muito a ver com o samba. O fato de você morar num morro, numa favela, numa periferia, sabe, ter que improvisar para poder ser feliz, sobreviver, sabe? E questionar, se divertir. Antes que era o samba, sabe? Essa coisa de vamos fazer uma roda de samba, tomar cerveja e se divertir, não esquecer do trabalho, sabe? Esquecer do estresse. Hip hop foi a mesma coisa nos anos 80, não, final dos anos 70, começo dos anos 80 em Nova York. A galera precisava se divertir. Meio que a gente tem vencido essa guerra, sabe? Essa coisa de que, não, aqui não pode pintar. Não, mas por que não pode pintar? Vamos pintar sim. E pintar, sabe? Essa coisa de, não, aqui nós vamos pintar tudo de cinza. Tá, pode pintar de cinza que nós vamos pintar em cima. Porque, por que que a gente é obrigado a ver o cinza? Não, a gente quer ver arte, quer pintar. O grafite desenvolveu vários estilos, do wild style, do bomber ao grafite artístico. Então acho que no Brasil, comparado ao resto do mundo, assim, a força do grafite é muito grande, assim. Tem muita gente se expressando na rua, sabe? Muita gente, assim. Acho que por ter essa linguagem direta com o povo, que nem o grafite, você vai pintar onde você quiser e as pessoas vão ver muito rápido, assim. No século XX, o muralismo reaparece também como forma de protesto, principalmente no México, levando a arte para a rua, para o povo. Eu acho que hoje em dia os grandes murais são esses. São artistas que vieram do grafite ou que fazem grafite. O grafite é a essência, não é só o suporte. Ele nunca vai estar dentro de uma galeria, a não ser que você chegue na frente da galeria escondido e pinta a frente da galeria. Isso aí sim. Não é, mas isso é a essência que tem na rua. Sabe, o fato de você estar pintando e você tomar um enquadro da polícia, a polícia te levar para a delegacia. O risco, o anonimato, tudo faz parte do grafite. Isso tudo faz o grafite ser o que é o grafite, sabe? Agora, tá aí, a cidade tá aí para ser usada. Você tem que usar a cidade e não deixar ela te usar. O grafite romano, o movimento muralista, principalmente o mexicano e o hip hop, mantêm uma característica em comum: ser uma forma de protesto popular através da arte. A gente teve esse exemplo da 23 de maio lá, que tinha um mural de 600 metros quadrados, super grande, já estava lá há 7 anos. E a prefeitura foi lá e apagou de cinza. E aí você vê o povo ficou indignado, assim, a mídia falou super mal. E aí a própria prefeitura, reconhecendo o erro, eles nos procuraram e quiseram refazer o mural. E aí você vê, quando você está pintando, as pessoas que passam de carro buzinando, agradecendo, pô, obrigado que vocês pintaram de novo. O Brasil é muito rico, né? Em cultura popular, em dança, música, performance. Tem que mostrar isso, né? Mostrar as coisas bonitas no Brasil. Então, viram só que legal? Então, naquela época era mais ou menos na base do improviso, como eles contaram ali. Eles não tinham nem bem a clareza de quais os materiais que se usava corretamente. E isso foi evoluindo. Então, hoje a gente pode ver que os painéis, a arte desses irmãos que estão aí no vídeo contando já é bem famosa, mas também há outros grafiteiros, inclusive aqui da nossa cidade, que são referência para quem quer aprender, e inclusive para outros artistas. Então, seguindo lá. A arte de rua, ou a street art, ela não vai trazer só o grafite. Então, ela vai apresentar também diversas técnicas. Então, vai ter ali o grafite, o stencil, as estátuas vivas. Vocês já viram as estátuas vivas? Eu acho um espetáculo. É uma forma de arte de rua, cartazes, autocolante, apresentações, poemas e instalações. Vamos ver mais ou menos um pouquinho a fundo de como é cada uma delas. Olha só, o grafite, então. O grafite, como a gente já vinha falando, é um painel grande, vai trazer ali uma imagem com uma mensagem, toda uma técnica, um trabalho que geralmente leva dias aí para fazer, porque num espaço grande. Essa obra é do artista que tem o apelido de Cobra, lá do Rio de Janeiro, é na zona portuária. Então é uma obra bem grande, tem 180 metros de largura e representa a nossa cultura aí, um índio brasileiro. Olha que beleza apreciar um espaço como esse.
Outra técnica é a técnica do stencil. Então essa também é bem utilizada para quem está aprendendo ou para quem gosta mesmo só de usar com o stencil ali, como se fosse uma base de desenho vazada, e aí você passa o spray ou a tinta ali por cima e vai sair a forma que você quer. Os poemas também. Então aí os poemas é uma forma de arte literária registrada também nas ruas. Olha só que bacana. O poema muda o sentido do caminho. Então às vezes você está ali andando pela rua e nem se dá conta que tem uma obra de arte para você refletir. Outra técnica é a técnica autocolante. Então, essa técnica também surgiu lá nos Estados Unidos e ela também traz ali mensagens subliminares. Às vezes você está acostumado a ver cartazes de promoção, cartazes de supermercado, mas ali não é essa a ideia. São autocolantes, adesivos que vão montar uma composição ou vão te trazer reflexões, vão te passar mensagens diferentes. Agora sim, os cartazes também é um material colado ou pode ser pintado ali, mas tem essa função de passar a mensagem de forma curta, tá? Então ali num espaço limitado. Tem também o cartaz lambe-lambe, que o pessoal fala muito, que é utilizado com uma técnica mais caseira. Então eles faziam ali uma própria forma de colar muito mais rápida e fácil. E isso também vem acontecendo há muito tempo já na história da arte de rua. Então às vezes a gente nem nota que é um cartaz artístico, mas tem bastante. As estátuas vivas, então ali já entra uma expressão do artista ao vivo. Então essa é uma foto aqui da cidade de Curitiba, mas a gente já sabe que tem várias cidades, geralmente nos centros bem movimentados, porque ali eles estão o tempo todo fazendo a sua performance artística, interagindo com o público e reagindo às interações do pessoal, né, as contribuições para o seu trabalho. Então, uma forma artística de viver também. E as apresentações? As apresentações podem ser apresentações de palhaço, apresentações de dança, de música, de capoeira. Ela também não precisa de um espaço determinado, ela pode estar em vários espaços e até em vários momentos na cidade, que ali no cotidiano de quem estiver passando vai poder parar um pouquinho para apreciar essa cultura viva aí no meio da cidade. E as instalações é bem curioso também. Ela geralmente vai usar os objetos, usar os elementos que tem naquela paisagem para compor uma obra. Então a gente vê ali, tem caixa, tem saco, e o artista vai lá e dá o seu toque para transformar numa coisa que talvez a gente nem tinha imaginado. Então é bem interessante também. Sempre vai ter ali uma técnica alinhada com essa expressão na rua e às vezes a técnica vai juntar diversas mensagens, diversas formas de se expressar. A escrita, a pintura, o desenho, a textura. Então tudo isso faz parte da arte de rua ou a arte urbana, que a gente também pode falar. Tá certo? Agora eu vou deixar para vocês mais um vídeo que vai explicar um pouquinho do quanto essa arte é importante para a cidade e o quanto ela representa a nossa cultura também. Nascido dentro da cultura hip hop, o grafite conquistou o status de arte, chegou a sair das ruas e a entrar nos museus. Mas é na periferia em que sua origem de expressão artística melhor se traduz, é claro, né? Nos muros de São Miguel Paulista, bairro aqui da zona leste da capital, 4 grafiteiros celebram a história da comunidade em 3 painéis gigantes. Na maior cidade do país, a caminhada rápida e o congestionamento dividem espaço com a arte a céu aberto. São desenhos, mensagens, cores, em prédios, viadutos, praças. Onde há espaço, os grafiteiros ocupam.
as construções, elas trazem olhares e trazem cenas que nós não olharíamos, ou que nós passamos a olhar, porque elas estão ali. Então, percebe esse impacto que me atravessa, ele me surpreende e ele me devolve para o meu entorno diferente. Então, ela cumpre tudo o que é da arte. Há muito tempo que as artes visuais deixaram de ser encontradas apenas dentro de museus e galerias dos centros das grandes cidades. Hoje, elas também estão em bairros da periferia, assim, ao ar livre, acessíveis a todos. Esse painel aqui em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, retrata a história da região pelas mãos de artistas de rua, os grafiteiros. Surgiu a ideia de a gente trazer a literatura negra, né? Que aqui na zona, principalmente zona leste, é forte. Aqui tem vários escritores negros e aí essa foi uma das ideias, né? E aí juntamos aqui o Abdias do Nascimento, a Carolina de Jesus e a Conceição Evaristo. Além dele, há outros dois por aqui, este com mais de 16 metros de altura. E este outro leva cores para a estação da CPTM de Cangaíba. A linguagem do grafite é a comunicação, né? É a gente se expressar e fazer com que os demais se identifiquem, né? Com o nosso cotidiano, com a nossa expressão, é oferecer arte pública. Então fazer uma grande galeria a céu aberto, né? Sem pagar bilheteria. Seja no centro ou na periferia, o grafite faz parte da história de São Paulo. Eu acho que o grafite hoje em São Paulo é a arte mais representativa da cidade. Não tenho muita dúvida disso, não. Mas São Paulo é uma grande produtora de cultura. Eu acho que a Quebrada hoje, realmente, a Quebrada é o grande propulsor dessa produção artística, né? Tudo que vem ali da cultura hip hop é a alavanca mesmo, né? Da cultura paulista, né? O que joga para frente. São esses os caras que estão fazendo a cidade se destacar. Certo? Então viram? É um movimento que surgiu também junto com o hip hop, com a dança, com o break, como eles chamam, e vem aí se destacando mundialmente, vem desconstruindo essa paisagem de tudo cinza, tudo quadradinho, tudo retinho na nossa cidade, graças a Deus, trazendo aí mais animação, mais colorido para a vida urbana. Então, seguindo em frente, olha só, vamos conhecer alguns, bem poucos eu trouxe aqui, alguns só para a gente levantar algumas curiosidades, artistas brasileiros que são conhecidos mundialmente. Então, os Gêmeos, que vocês já ouviram falar ali no vídeo apresentado anteriormente, esse é um painel feito por eles que está lá em Boston. O Menino Descalço é o nome desse painel. E ele ficou muito famoso e acabou causando uma polêmica, pois a população local, uma parte da população levantou ali algumas manifestações contrárias a esse painel, que diziam que remetia a um terrorista. Então vejam que delicado, cada um pode ter uma interpretação completamente diferente. E, na verdade, esse estilo, essa forma de pintar, de criar esses personagens são referências dos artistas. Então eles trazem com eles essas referências do Brasil, de onde eles cresceram. Então, inclusive, o nome da obra não tem nada a ver com o que algumas pessoas pensaram lá. Gerou um tempo de polêmica, mas a arte acabou vencendo. Então, é um painel belíssimo, muito grande e muito significativo. Outro artista brasileiro é o Fábio de Oliveira. Ele é conhecido como o Crânio, então ele também tem um estilo único ali de se expressar. Ele geralmente pinta os seus índios e traz algumas mensagens para reflexões políticas, para reflexões de vida, para filosofar, para quebrar com aquilo que a gente só cumpre e faz no dia a dia sem parar para pensar. Então ele também é um artista de referência mundial, pois ele traz toda uma maneira de pintar diferente, uma maneira de construir a sua expressão, construir a sua forma de ver o mundo que se faz único.
Outro artista brasileiro também conhecido mundialmente, já fez painéis, exposições fora do Brasil, é o Alex Ornish, que na verdade ficou como um apelido de Honesto. Então, olha ali também nas produções dele, bem particularidades que só no desenho dele contém. Então, os artistas acabam carregando essa marca, ficam conhecidos pela sua forma de desenhar, de construir o seu painel e o seu grafite. E na sua cidade? Você já parou para pensar e observar os painéis que tem, as oportunidades de arte, as expressões que você pode encontrar pela cidade? Essa aqui, por exemplo, é uma construção do painel do artista, o artista Cleverson, aqui de Curitiba, conhecido como Café. Ele fez em parceria com o seu colega grafiteiro também, o Delmo, conhecido como Del. Mas uma marca da arte do Café, por exemplo, é o registro da mulher negra, a cultura africana. Então, mais uma vez aí, uma maneira de se manifestar, uma maneira de politizar através da arte. Que, como ele mesmo diz, o autor da obra, a cultura africana, a mulher negra é desprezada na convivência do meio urbano. Então, é uma arte que fica invisível, que fica de lado. Então, ele está sempre procurando destacar nos seus trabalhos e trazer aí essas raízes da nossa cultura brasileira. Então, é um painel belíssimo, muito grande. Então, vocês podem observar ali que está numa foto, mas quase não cabe na foto. E fica ali na Fundação Cultural, que era o antigo Moinho Rebouças, na rua Engenheiro Rebouças. Quem tiver aqui pela cidade, tiver a curiosidade de conhecer, e está sempre permanente lá neste local. Aqui no mesmo local, na Fundação Cultural, a Fundação da Cultura, tem uma outra obra de um outro artista, tá? Aqui já é de um goiano também, lá no Moinho de Rebouças. Aí ele já está também trazendo nossas raízes com os índios representados no seu grafite. Então vejam o colorido, o traçado, a riqueza do material que eles conseguem construir com o grafite. Tá certo? Então, quem tiver oportunidade, ir lá observar, fotografar, quem sabe fazer aí o seu painel de inspirações. Não só na cidade de Curitiba, há em várias outras cidades esses painéis. E há também cursos para as pessoas que querem aprender. Tá bem? Então, já que a gente falou bastante de arte, já que a gente conheceu um pouquinho dessa história de como surgiu a arte de rua, vamos pensar em uma atividade para a gente começar? Então, vamos fazer arte? Vamos criar o nosso stencil. Ah, professora, mas eu não tenho material, eu não tenho técnica, eu acho muito difícil. Então, nós vamos fazer uma representação muito simples, que você pode fazer aí na sua casa ou na sua escola, com materiais que a gente tem no dia a dia. Vamos lá, olha só. Você vai precisar de um papelão ou o papel cartão, aquele mais durinho. Um estilete bom, que você possa manusear com cuidado, uma caneta e uma tesoura pequena e uma fita, ok? Vou deixar um tempinho para vocês procurarem esse material e a gente já volta.
Então, pegaram seus materiais? Vamos lá fazer o nosso registro? Bom, gente, a ideia é bem simples. Você pode fazer uma base só desenhando ali o que você vai querer. Aqui eu fiz um projeto, mais ou menos, de um diamante, tá? E aí dessa base você vai recortar. Aí é que você vai usar o seu estilete. Você vai precisar tirar esse dentro, né, do desenho. Você vai tirar e vai deixar os vãos aqui, tá? Aqui você vai utilizar o estilete e ele vai ficar vazado como num stencil, tá joia? Olha aqui, eu vou até colocar o fundo para vocês terem uma ideia, mais ou menos como que vai reproduzir esse desenho lá. Tá certo? Aí a caneta você usa aqui para destacar. E a fita, no caso, seria para você prender. Se você for prender para utilizar o spray. Então, para não mexer, por exemplo, você está segurando aqui com uma mão e vai passar o spray, pode mexer, você prende com a fita, tá bom? Então, aqui como a gente fez só uma demonstração, vou só deixar aqui os materiais que a gente utilizaria, mas aí na sua casa você pode fazer com spray, com tinta guache, com giz de cera, com o material que você tiver. Então esse é o princípio da arte com stencil, tá bom? Vou deixar então também para vocês um tempinho aí para depois que você montar a sua base, o seu desenho que você vai querer. Você pode fazer um desenho mais complexo ou um desenho mais simples, uma estrela, uma coisa menor para começar. Como a gente viu na aula também, um ratinho, uma toquinha ali no canto, só para você começar. Você faz aí essa base e deixa de registro, tá bom? Mais um tempinho para vocês registrarem e a gente já volta.
Então, fizeram? Mostrem para suas professoras, mandem aqui pra gente, se puder. A gente fica muito feliz de ver quando vocês fazem aí. Vou mostrar um pouquinho agora de alguns exemplos possíveis. Olha só esse aqui do abacaxi, inclusive reutilizando, olha só, já uma ideia sustentável. Reutilizando aqueles pratos de festinha, de salgadinho. Então também fica uma base bem sólida ali e você pode passar, inclusive passar tinta com espuma, tá? Também é uma técnica que dá super certo. Ali ao lado, utilizando o jornal também. Então, há várias maneiras de fazer, de soltar a imaginação e de começar a construir aí a sua arte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A nossa aula está ficando por aqui. Agradeço a todos e até a próxima. Um abraço!